Vamos lá, pessoal, dando continuidade às nossas aulas. E a gente vai falar agora, dando continuidade à parte de regência, e aí na tela para vocês algo muito importante. Olha só, eu amo essa frase aqui, né? Inclusive foi a frase que eu utilizei no meu primeiro TCC. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, é um modo de agir. Aí, ó, Coca, não é um modo de agir, não é algo que acontece do nada, né? Mas é um hábito. Então, o hábito é o que leva a gente à perfeição. Então, a gente treina até conseguir de fato chegar onde a gente quer chegar. Então, coloquei aqui algumas frasezinhas, né, algumas orações para que a gente possa fazer a transitividade verbal. Por favor. Professor, o que a gente está fazendo? A transitividade verbal. Olha só, são quase 2 horas, segundo a moça. Gente, professor, o que eu preciso fazer? Separar os sintagmas é a primeira coisa. Vou separar para vocês. Olha só, o verbo vai ficar sozinho. São quase 2 horas. Quase 2 horas, segundo a moça. Então, quantos sintagmas nós temos aqui? 3. E o que eu preciso saber? Primeira coisa, quem é o sujeito. Depois, se tem algum adjunto adverbial. Depois, se tem algum predicativo. Por último, a gente faz a perguntinha pro verbo. Mas a perguntinha pro verbo, gente, é para saber a transitividade. Se é um verbo intransitivo, se é um verbo transitivo indireto, se é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo direto indireto, se é um verbo de ligação, beleza? É isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. São. Ah, professor, eu sei que isso aqui é um verbo, mas não sei ainda a classificação. Quase 2 horas, segundo a moça. Aquele aluno que estuda de qualquer jeito, ele olha e fala: são, verbo ser, é verbo de ligação. Gente, para ser verbo de ligação tem que estar na listinha e tem que ter um predicativo do sujeito. Então vamos na ordem. Primeira coisinha. Quem é o sujeito aqui? Aí o aluno, o sujeito tem que estar escrito. Eu acho que é moça, 2 horas. Não, não. Ué, professor, cadê o sujeito? Não tem sujeito aqui. A gente está diante de uma oração sem sujeito. Uai, professor, por que oração sem sujeito? Porque o são, que aqui, né, ele é um dos verbos que está na listinha do Free Fire. Free Fire e HS. Sério, professor? Sério, uai. Então, olha só. Verbos que expressam o fenômeno da natureza, fazer com tempo decorrido o fenômeno natural, o estar, o haver e o ser. São quase 2 horas, segundo a moça. Ah, professor, verdade. Então ele é impessoal. Mas, professor, se ele é impessoal, ele não tem pessoa. Olha só. Impessoal. Não tem pessoa. Se ele não tem pessoa, não tem o quê? Sujeito. Tem sujeito? Não. Não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. E por que ele está no plural? Ele está no plural para concordar com o numeral. No entanto, isso aqui é um assunto para aula de concordância, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Então, a gente tem aqui, de maneira bem tranquila mesmo, são quase 2 horas, segundo a moça. Aí a gente faz a perguntinha: será que tem algum adjunto adverbial? Onde, por quê, quando, para quê? Será que tem algum que expressa circunstância? Uai, professor, tem. Quase 2 horas. Adjunto, adverbial, de quê? De tempo. Segundo a moça. Conforme a moça. Ah, professor, aqui tem outro adjunto adverbial. Pode ser de conformidade? Pode ser? Pode. Meu Deus, professor. Nem todos eu preciso ficar subcategorizando. Nosso objetivo aqui é separar os sintagmas e classificar. E aí a gente tem aqui o são. Olha a perguntinha. Eu não tenho mais nenhum sintagma aqui para poder classificar. Mas mesmo assim a gente pergunta, né? Tem alguma qualidade, estado ou característica, algum predicativo? Não. Então qual é o verbo que ele não tem nem objeto direto nem objeto indireto e não é verbo de ligação? É o verbo intransitivo. Fizemos aqui a nossa primeira análise para poder encontrar. Olha só, a última coisa que a gente fez foi perguntar para o verbo. Por quê? Porque é o seguinte, eu sei que para encontrar o sujeito, a gente pergunta para o verbo, mas é outra coisa. Aqui a gente quer a transitividade verbal. Não é aula de sujeito. É aula de quê? De transitividade verbal. Para a gente evoluir para a regência. Beleza?
Vamos continuar, vamos fazer mais uma análise. Chamaram o menino de quê? De ladrão. Eu tenho 3 sintagmas. Então vamos lá. Primeiro, sujeito, depois adjunto adverbial, depois predicativo, por último, pergunta pro verbo. Quem chamaram o menino de ladrão? Eles. Ah, professor, o sujeito não tá o quê? O sujeito, ele não está expresso. É um sujeito oculto, desinencial, elíptico. Tudo isso a gente pode se deparar, né? Então, olha só. Chamaram o menino de ladrão. Tem algum adjunto adverbial? Onde, por quê, quando, para quê, que expressa alguma circunstância, uma palavra ou expressão? Não, não tem. Professor, tem algum predicativo? Será? Qualidade, estado, característica? Tem. O quê? De ladrão. Quem é ladrão? Chamaram o menino de ladrão, então menino. Então aqui é um predicativo. Vamos com calma. Vamos continuar. Ó. Aqui é o verbo, né? Aí agora sim, a gente vai fazer a pergunta pro verbo. Quem chama algo alguém, ou menino. Então, aqui, inicia com preposição ou não? Não, professor, isso aqui é um artigo. Ó. O menino. Beleza, então é um objeto que direto. E aqui, então, a gente tem um predicativo do objeto, não é um predicativo do sujeito. Porque se liga a um objeto. Qual é o verbo que tem como complemento um objeto direto? Verbo transitivo direto. Perceberam? Gente, é assim, é com calma. Ah, não, professor, que eu já queria fazer correndo, já queria perguntar pro verbo. Não é assim. Se você pergunta pro verbo, você erra. Olha só o aluno que pergunta pro verbo. Quem chama algo de alguma coisa. Objeto direto, objeto indireto e errou. Verdade, professor. Então aqui a gente tem um verbo transitivo direto neste contexto, empregado. E aí a gente tem um objeto direto e um predicativo do objeto. Próximo, vamos fazer mais. Naquele dia, não. Ó, o me vai ficar sozinho. É uma poa. Me disse algo, a verdade. Lembra da poa? Então olha só, se tá no rostinho dela, objeto direto. Se tá aqui nos bracinhos dela, objeto indireto. Agora, se tá na saia, pode ser objeto direto ou pode ser objeto indireto, beleza? Opa. Então vamos lá, olha só. Essa aqui é a poa, linda e maravilhosa. E o me tá na saia. Então pode ser objeto direto ou objeto o quê? Indireto. Eita, professor, e agora? Eu tenho o me aqui, ó. E a gente vai fazer a classificação. Não tenha medo. Vamos pra cima. Então olha só. Naquele dia não me disse a verdade. Quem não me disse a verdade? Ele não me disse a verdade. Aí o aluno ele fala assim, mas professor, eu queria que viesse bem bonitinho, na ordem, sabe? Porque a gente aprende assim, ó. Sujeito mais verbo mais complemento, algumas das vezes adjunto adverbial. Não, gente. Não vai vir bonitinho desse jeito, não, na ordem direta, ordem canônica. O examinador vai fazer isso aqui mesmo. Tem algum adjunto adverbial? Primeiro sujeito, depois adjunto adverbial, depois predicativo, por último pergunta pro verbo. Tem. Onde, por quê, quando, para quê, naquele dia. Adjunto adverbial de quê? Tempo. Tem mais um? Tem, não. Adjunto adverbial de negação. Ah. Aí agora é o seguinte, tem algum predicativo? Qualidade, estado, característica? Não, não tem. Mas, professor, algum desses sintagmas aqui, né? Tem aqui, um deles é objeto direto, objeto indireto, como é que a gente vai fazer? Então, disse, aqui é um verbo, um desses dois aqui é um objeto direto, o outro é um objeto indireto. Ó. A verdade, não me disse o quê? A verdade. Então, isso aqui é um artigo, verdade é o quê, então? Objeto direto. A alguém, a ele. Então, aqui, a ele, a gente tem o que nós classificamos de objeto o quê? Indireto. Que verbo é esse, gente? O verbo que tem como complemento tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Entendi. Vamos fazer mais uma. Isso mais uma vez, ó, me interessa quando? No momento. Então vamos lá. Na ordem, primeiro o sujeito, depois
um adjunto adverbial, depois um predicativo, por fim, a gente pergunta para o verbo para poder saber a classificação, beleza? Então vamos lá. O que me interessa no momento? Isso. Então isso é o quê? Sujeito. Beleza? Aí olha só, tem algum adjunto adverbial? Onde, quando, por quê, para quê, como, por quê, circunstância, no momento? Tem, professor. Adjunto adverbial de tempo. Aí agora olha só que interessante. Eu tenho me e eu preciso classificar ele. Porque tá na saia da poa. Se tá na saia da poa, pode ser o quê? Objeto indireto ou objeto direto. E aí vem aquela perguntinha, né? Como é que a gente vai fazer? Aí pergunta pro verbo. Isso interessa a ele. Ah. Então aqui neste caso aqui a gente tem um objeto o quê? Indireto. Se temos um objeto indireto, que verbo é esse? É um verbo transitivo indireto. Pronto. Classificamos todos os sintagmas. Vamos fazer mais. Na ordem. Jamais, de novo, me ajudaria novamente. Então vamos zerando essas possibilidades de cobrança, né? Então, primeiro, sujeito. Depois, adjunto adverbial. Depois, predicativo. Por último, pergunta pro verbo. Beleza? Então vamos lá. Jamais me ajudaria novamente. Quem é o sujeito? Ele jamais me ajudaria. Ó, um sujeito oculto. Ok? Ele ajudaria, jamais me ajudaria no movimento. Beleza. Aí agora vem a perguntinha. Aqui eu tenho um verbo. Ok? Aqui eu tenho um verbo. Não sei ainda a classificação, porque a última coisa que eu vou fazer é perguntar pro verbo. E a gente pergunta, tem um adjunto adverbial? Tem, professor, uai. Novamente, adjunto adverbial o quê? De tempo. Novamente. Jamais. Outro adjunto adverbial. Jamais. Não, pode receber negação de tempo? Poderia. Não tem problema nenhum. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui que nem todos podem ser subcategorizados. Aí a perguntinha. Ajudaria. Quem ajuda, ajuda alguém, gente. Então esse me aqui, ó, que tá na saia da poa, só pode ser um objeto direto. Então o verbo é um verbo transitivo direto. Lembrando que o que tá na saia da poa pode ser objeto direto ou objeto indireto. Beleza? Qualquer um dos dois. Perfeito? Tá aqui. Ótimo. Próximo. Há coisas desagradáveis. Preferia o trabalho. Aí o aluno fala bem assim, eu pergunto, quem é o sujeito aqui? O aluno, há coisas desagradáveis. Não, não é nunca. Porque você percebe que aqui está no singular e aqui no plural? Então isso aqui só pode ser uma preposição. Verdade, professor. Então quem é o sujeito? Ele. Ele preferiu o trabalho. Há coisas desagradáveis, preferiu o trabalho. Agora vem outra perguntinha. O que é aqui adjunto adverbial? Será que tem algum adjunto adverbial? Onde, quando, por quê, para quê? Não tem. Tem algum predicativo? Qualidade, estado, característica? Não. Então a gente vai perguntar para o verbo. Então, um é o objeto direto e o outro é o objeto direto. É o que restou. Então, quem prefere algo a alguma coisa. Então eu tenho o que aqui? Um verbo transitivo direto e indireto. Ah, professor, entendi. Aí muitos alunos vão falar assim, mas professor, esse desagradáveis não poderia ser um predicativo? Qualidade, estado, característica? Não. Porque a palavra mais importante aqui é há coisas. Coisas. Ok? Então aqui a gente tem sim um objeto indireto. Não uma palavra ou uma expressão que expressa qualidade, estado ou característica. Próximo. Existe inovação tecnológica em qualquer setor. Professor, perguntinha, quem é o sujeito? O que existe? Inovação tecnológica, é o sujeito. Tem algum adjunto adverbial aí? Onde, quando, por quê, para quê? Tem, professor, adjunto adverbial em qualquer setor. Qualquer setor, lugar, né? Aí olha só, tem algum predicativo? Feio, bonito, legal, qualidade, estado, característica? Não. Só tem agora o verbo. Então vamos para o verbo. Qual o verbo que não tem nem objeto direto nem objeto indireto? É um verbo intransitivo. Perfeito? Mas olha o que pode acontecer na sua prova. Opa! Inovação tecnológica em qualquer setor. Coração disparou, né? Lógico que disparou. Apareceu o verbo haver, né?
Será que ele tem sentido de existir, acontecer, ocorrer? Existe! Opa! Existe inovação tecnológica. Então, o verbo haver com carga semântica de existir, ele é impessoal. Tá no Free Fire HS, né? Então, se ele é impessoal, a gente vai classificar como oração sem sujeito. Beleza? Então, sujeito já foi. Tem algum adjunto adverbial? Onde, quando, por quê, para quê? Tem, professor, em qualquer setor. Adjunto adverbial de lugar. Aí, a perguntinha. Inovação tecnológica é um predicativo? Qualidade, estado, característica? Não. Então só pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Inicia com preposição? Não, não inicia com preposição. Então, objeto direto. Estamos diante de um verbo transitivo direto. Pessoal, percebam. Aqui é praticamente a mesma estrutura. Só que por ter colocado o existe, apareceu um sujeito e aqui não. Isso aqui despenca, né, gente, em prova. Não precisa nem ficar recordando, né? Porque a gente sabe que esse assunto aqui ele despenca, despenca, despenca. Ela, ó, o O vai ficar sozinho, tornou o quê? Um homem melhor. Então vamos lá. Olha o que vai acontecer. Quem é o sujeito? Uai, ela, professor. Beleza, ela tornou um homem melhor. Tem algum adjunto adverbial aí? Onde, quando, por quê, para quê? Não tem. Tem algum predicativo? Qualidade, estado ou característica? Um homem o quê? Melhor. Ah, então, predicativo. Que se liga a quem? O O. Aí o aluno fala assim, opa, eu tenho um predicativo aqui. Agora esse O, ele tá no rosto da poa, não é? Se tá no rosto da poa é o quê? Objeto direto. Tá aqui o rostinho da poa. O, a, os, as. Então é objeto o quê? Direto. Se é um objeto direto, eu coloco aqui, ó. Então eu já sei que aqui é um verbo o quê? Verbo transitivo direto. E se é um objeto, a gente está diante de um predicativo do objeto, não é predicativo do sujeito. Beleza? Então, mais uma transitividade aqui pra gente. Aquele o quê? Pobre animal. Vive o quê? Faminto. Então, olha só que legal. Aquele pobre animal vive faminto. Perguntinha. Quem é que vive faminto? Aquele pobre animal. Sujeito. Tem algum adjunto adverbial? Onde, quando, por quê, para quê, que expressa circunstância? Não. Qualidade, estado, característica. Faminto. Quem é faminto? Aquele pobre animal. Opa! Encontramos um predicativo do sujeito. Pode ser um verbo de ligação. Para ser verbo de ligação tem que estar na face. Então olha a face aí, o rostinho lindo e maravilhoso. Viver, virar, tornar-se, ser, parecer, permanecer. Viver, tá no olhinho aqui, ó. Viver, virar. Então aqui eu tenho um verbo. Tem predicativo do sujeito? Sim, então verbo de ligação. Olha que legal. Por favor. Para ser verbo de ligação, tem que estar na listinha dos 10 verbos mais um predicativo do sujeito. Nunca se esqueça disso, beleza? Próximo. Choveu muito. Informação que despenca em prova, tá? Choveu muito quando? Ontem. Beleza. Então a perguntinha. O que é que choveu muito? Ah, professor, não dá para saber, porque choveu é um verbo impessoal. Tá lá no Free Fire HS, ó. Free Fire EHS. Aqui, ó, verbos que expressam fenômeno da natureza. Tem um detalhe que a gente vai ver já já. Então, beleza, então. Então aqui, ó, é um verbo muito. Tem algum adjunto adverbial aí? Tem. Adjunto adverbial de intensidade e tem um adjunto adverbial de tempo. Beleza? Predicativo tem algum? Qualidade, estado, característica? Não. Então a gente pergunta pro verbo. Chove, chove. Verbo o quê? Intransitivo. Agora, olha o que pode cair na sua prova. Choveu dinheiro hoje. Uai, professor, onde choveu? Na sua casa choveu dinheiro? Aqui não tá chovendo não, mas choveu dinheiro aí hoje? Então vamos lá. Choveu dinheiro. O que choveu? Dinheiro. Uai, professor, mas o verbo chover, ele não é um dos verbos impessoais quando ele expressa um fenômeno da natureza. Aí você vai anotar aí, ó. Quando os verbos que expressam o fenômeno da natureza for empregado em sentido figurado. Tá figurado, não chove dinheiro, né? Então quando ele estiver em sentido figurado, aí, o sujeito apareceu, vai ter sujeito. Então aqui é um verbo e
Hoje é um adjunto adverbial de tempo. O que vocês vão guardar? Verbo aqui, ó, intransitivo, porque não tem mais nada para poder classificar, não tem objeto direto nem objeto indireto, beleza? Por favor. Professor, então é o seguinte, verbos que expressam fenômeno da natureza. Chover, chuva, venta, vento, neve, neve, beleza? Neva, neve. Então a gente tem o quê? Expressou um fenômeno natural, ele é impessoal. Agora, se ele for empregado em sentido figurado, vai ter sujeito, beleza? E vocês vão guardar essa informação. Próximo. Ela. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Estava resolvendo o caso. Professor, mas e esse hoje? É, o examinador ele tem coragem de fazer isso. Tem ou não tem? De colocar no meio aqui, ó. E vai colocar, ó. Deixa eu colocar aqui assim. Só para poder. Olha o que ele fez. Ele colocou um sintagma dentro do sintagma. Meu Deus do céu, professor. Sério, sério. Então, olha só. Ela estava hoje resolvendo o caso. Vamos lá. Quem é que estava hoje resolvendo o caso? Ela, sujeito. Tem algum adjunto adverbial? Claro. Adjunto adverbial de tempo. Hoje. E aí agora eu tenho dois verbos, professor. Estava e resolvendo. Isso. Um dos verbos está na forma nominal, né? E a gente está diante de uma locução verbal. A locução verbal, vocês vão guardar. Ela tem o valor de apenas um verbo. Um verbo. E esse verbo a gente vai fazer a transitividade dele. Agora a perguntinha. A gente pergunta para quem? Sempre para o principal, gente. Quem é o principal? O último. O último ele é sempre o principal. Não importa, esse aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos serão auxiliares. Nunca o principal. O principal é sempre o último a chegar. Pensa numa empresa. Quem é o último a chegar? O chefe principal. Minha mãe era empregada doméstica. Aí ela era a primeira a chegar. Aí depois chegava quem? O chefe. Sempre assim. Então quem é o último? O principal. Todos os outros vão ser auxiliares, beleza? E aqui o último, que é o principal, ele sempre vai vir em uma das formas nominais. Para quem não conhece, as formas nominais do verbo são quais? Gerúndio, infinitivo ou particípio, beleza? Então, para quem que a gente pergunta? Para o chefe. Então a perguntinha é simples. Olha o que eu vou perguntar aqui para o chefe. Quem resolve, resolve algo. O caso, objeto direto, verbo transitivo, direto. Então o que você vai guardar aqui de observação importante? O hoje é um sintagma, um adjunto adverbial. O adjunto adverbial eu posso mobilizar ele na oração, não tem problema nenhum. Posso colocar antes, depois, no meio aqui do verbo, não tem problema nenhum, beleza? Então pode acontecer isso na sua prova. Vamos lá. Regência. O que a gente fez aqui? A gente treinou um pouquinho só para a gente ver como é que pode ser cobrado e o que tem de peculiaridade. Então, cuidado, vocês vão guardar, primeiro, os pronomes oblíquos átomos, que é a POA. Quanto que é objeto direto, quanto que é objeto indireto, quais são, vocês vão guardar essa informação. Vão guardar os verbos impessoais. Esses 5 são os que despencam, tá bom? A gente tem mais, só que vocês, com a evolução, vocês vão percebendo que vocês conseguem identificar com tranquilidade, mas aqui é o nosso ponto de partida, né, dos verbos que a gente tem de verbos impessoais. Vocês vão memorizar os verbos de ligação, são 10 verbos de ligação, mas tem que ter um predicativo do sujeito, se não tiver não é verbo de ligação. Vão guardar a classificação dos verbos, né, a transitividade verbal, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e verbo de ligação. Vão guardar também, outra informação muito importante, a ordem exata. Primeiro encontra o sujeito, depois um adjunto adverbial, depois um predicativo, por fim, por último. Aí você vai lá e fala bem assim, cara, esse verbo é o quê? Tem complemento? Tem objeto direto? Tem objeto indireto? Beleza? Aí agora, voltando aqui à parte de regência, como eu falei para vocês, disciplina é uma relação de dependência que a gente tem de uma preposição. Então, a regência, ela traz para a gente o complemento de um nome ou de um verbo. Então, se for de um nome, regência nominal, se for de um verbo, regência verbal. Ela ajuda no correto emprego da crase. Quem não sabe regência, não sabe crase. Gosto de você. Verbo transitivo indireto, objeto indireto.
Isso é nocivo à saúde. Olha só. É nocivo. Isso aqui é um nome, não é um verbo. Tinha dúvida de. Dúvida de. Ó, tinha dúvida de que isso aconteceria. Beleza? Isso acarretará problemas. Quem nunca escutou, né, a pessoa falando, isso acarretará em problemas, erradíssimo. O verbo acarretar é um verbo transitivo direto e ele existe como complemento o objeto direto que não se inicia com preposição. Vamos ver. Então, guardem. Regência é o quê? De um lado eu tenho um termo regente, o outro termo regido. Quem compra, compra algo, uma casa. Mas quem depende? Dependo de você. Crença em Deus. Ávido de carinho. Invisto em lutar. Vejo algo. Omar. Então depende. Então existe a regência. A regência ela vem aí justamente para disciplinar. Para falar para a gente se a gente vai utilizar ou não uma preposição. Ok? Então vamos lá. A preposição ela tem duas funções basilares. Ou ela liga complementos, uma palavra na outra, né? Ou ela introduz complementos. À medida que, aqui é, por exemplo, uma locução prepositiva, locução, em todos os argumentos, ó, aqui a gente poderia ter. Então a gente tem que guardar essas ideias. Isso é preposição. As transitividades a gente já viu. Então olha só, o verbo transitivo direto tem objeto direto, transitivo indireto tem objeto indireto, que é um elemento preposicionado. Verbo transitivo direto e indireto tem objeto indireto. O objeto indireto vai ser o da preposição. Cuidado com o verbo de ligação, porque tem que estar na lista, né? E o verbo intransitivo ele pode ter um complemento preposicionado. Vai ser o quê? Gente, um adjunto adverbial. Não vai ser um objeto indireto. Perfeito? Verbos especiais. Aqui eu quero fazer uma observação muito importante para você. Meu aluno, minha aluna. Gente, essa aqui é a parte... Eu gosto, tá? Eu gosto e vou falar para vocês o que eu fiz para poder conseguir guardar um monte de transitividade de verbos. Quando eu estudava essa parte aqui para concurso, eu fiquei assim um pouco espantado no início, né? Eu falei assim, cara, como é que eu vou guardar a transitividade de mais de 80 verbos? É isso mesmo. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou começar a utilizar estratégias de memorização. Aí os exemplos que eu coloquei aqui são exemplos da minha vida. Eu não consegui esquecer o que aconteceu na minha vida. Então você pode fazer a mesma coisa. Então você vai se deparar com alguns exemplos aqui de pessoas reais da minha vida, mas é só pra gente guardar. Foi assim que eu consegui guardar e é a dica que eu dou para vocês. É importante você conseguir guardar todas essas transitividades. Por que são verbos especiais? Porque independente do contexto, quando eu for utilizar esse verbo, se ele tiver significado x, y, z, muda a transitividade. Se ele não tiver tal significado, é outra transitividade. E por aí vai. Não tem para onde fugir. Isso aqui é decoreba mesmo. É memorizar mesmo. Beleza? Então, na tela e só vamos. Olha só. Verbos especiais. Professor, o senhor colocou todos aqui? Não, né, gente? Coloquei os mais importantes. E aí eu espero que, de coração, que se houver algum outro, você vai lá e busque. Existem dicionários de regência, existem gramáticas, mas aqui é o nosso ponto de partida. A maioria das questões a gente acerta pelo ouvido. A gente consegue observar, só que tem alguns verbos que eles são especiais por ter uma peculiaridade diferente, beleza? Então vamos lá. Começou o PPA. O que é PPA, professor? Calma, gente. PPA são os verbos perdoar, pagar e agradecer, beleza? Tipo plano plurianual. Ó, quando o complemento for uma coisa, objeto direto, o que é coisa? Um colégio, por exemplo. Ó, paguei o colégio do Bernardo. Quem paga, paga algo. Objeto o quê? Direto. Isso aqui não é uma coisa, o colégio? Não é pessoa, é coisa. O que não é pessoa é coisa, beleza? Coisa é o quê? Tudo, inclusive nada. É assim que a gente trata na língua portuguesa. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Quem paguei? Eu. Eu paguei. Beleza? Agora, se eu for falar de uma pessoa, olha só. Paguei ao Martos. Professor, aqui já apareceu uma preposição, um objeto que indireto, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque aqui eu estou falando de pessoa. É simples assim. Assim também como eu posso empregar como verbo transitivo direto e indireto. Ó. Agradeceu ao amigo a oportunidade. Olha só. Amigo, pessoa, não é? Se é pessoa, eu tenho que utilizar o quê? A preposição. Então isso aqui é o quê? Objeto indireto. E oportunidade é uma coisa.
Então aqui a gente vai observar o quê? Vou usar o objeto direto. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, perfeito? Agora, olha o que pode acontecer na sua prova. Agradeceu o amigo pelo apoio, agradeceu ao amigo o apoio. Aí a pergunta, qual que está certo? O examinador pode fazer isso. Isso daqui é o que nós chamamos de reescrita. Sério, professor? Sério. Reescrita. O examinador pode fazer isso? Pode. Aí o que você vai guardar? Você vai guardar o seguinte. A gente acabou de ver que para pessoa é objeto indireto. Para coisa é objeto direto. Então, alguma dessas duas orações aqui, elas estão erradas. Ou alguma delas aqui está errada. Qual é a que está errada? Uai, professor. Agradeceu o amigo pelo apoio. Não posso. Tem preposição aqui? Tem, não posso. Essa aqui está errada. Por que está errado? Ó, agradeceu ao amigo o apoio. A coisa é objeto direto. Ao amigo, objeto indireto. Verbo transitivo, direto e indireto. Professor, é um erro sutil, né? Porque o examinador ele pode fazer isso aqui e a gente acha que tá certo, né? Exato. Para pessoa, objeto indireto. Para coisa, objeto direto. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos findar aqui este bloco e a gente vai dar continuidade no próximo bloco, para que a gente possa ir na próxima aula evoluir mais, observar mais verbos. Então os principais eu coloquei aqui para vocês. Um forte abraço e até mais, tamo juntos.